Olá, estou aqui com o escritor Valente. Ele vai falar sobre o seu livro O Sociocapitalismo por um Mundo Melhor. Eu vou demonstrar no O Sociocapitalismo que o sistema capitalista é um resultado da evolução natural de outros sistemas econômicos que o procederam ao longo do tempo. Procurei demonstrar também que foi no capitalismo que ocorreu um progresso científico e econômico sem precedente na história da humanidade. Corta! Você tem que se expressar melhor. O assunto já é maçante. Você quer que a turma durma aí? Não é possível. Você tem que se apresentar melhor, cara. Tem que fazer essa barba. Senão, como você quer ser visto na internet? Olá, eu sou Paulo José Valente e estou aqui no Agenda 21 para comentar sobre política e economia global. Sabemos que o mundo atravessa uma crise enorme, sem precedentes na história da humanidade. A maior crise econômica desde a crise de 1929, que afetou inúmeros países, inclusive o Brasil. Essa crise ela não é uma crise igual às que houveram no passado do capitalismo. Procurei demonstrar isso no meu livro O Sociocapitalismo, disponível gratuitamente na internet, no site slideshare.net/pjvalente, que essa crise não é uma crise comum. Por que ela não é uma crise comum? Ela está alterando tanto a face do capitalismo quanto a face do socialismo. Por exemplo, atualmente todo mundo fala do sucesso da China, o sucesso global da China, que ela está crescendo a taxa de 9 a 10% ao ano. Isso é verdade. A China está crescendo e muito se deve às empresas estatais de lá. Mas mesmo as empresas estatais chinesas também têm o seu lado negativo. Ela tem um lado positivo e o lado negativo. O grande problema atualmente é o câmbio da moeda chinesa, o yuan. Alguns analistas internacionais acham que o yuan deveria ser desvalorizado mais ou menos em 25%, mas nunca a moeda chinesa desvalorizou mais que 7%. Esse é um desafio no comércio mundial. Por quê? A China, com a sua moeda artificialmente desvalorizada pelo governo tirânico chinês, ela deturpa o comércio mundial, principalmente com os Estados Unidos da América, ao qual a China tem um déficit. Aliás, ela tem um superávit gigantesco. Ela acumula divisas em dólar e que possibilitam ter um desenvolvimento chinês expressivo. No entanto, ela está causando um grande transtorno no mundo, porque a China está crescendo muito, mas ela não compra do resto do mundo na mesma medida que ela vende para o mundo. Bom, esse é um dos problemas da China. A China ela está crescendo enquanto o mundo está empobrecendo. Essa situação não vai durar muito, porque o comércio mundial tem que ter um certo equilíbrio. Para superar a crise que teve no sistema financeiro, os países do G20 estão se reunindo para ter mais proteções no sistema bancário para o povo, ou seja, que o povo não perca dinheiro como perdeu nessas crises feitas por banqueiros. Então isso vai ajudar um pouco. As regulamentações elas precisam ocorrer, mas no entanto não vai resolver totalmente o que está acontecendo no mundo. Por isso que essa crise não é uma crise comum. Regulamentações não vai resolver a crise mundial, só ela. A desvalorização do yuan também, se houver, mesmo que seja 25%, também não vai resolver a crise mundial. Por quê? Não combate a essência das coisas. A essência das coisas é o trabalhador. O trabalhador que cria riqueza e que na verdade não fica com essa riqueza. No lado socialista, quem se apropria da riqueza do trabalho assalariado é o Estado. Uma meia dúzia da nomenclatura. Isso acontece na China. Por outro lado, no capitalismo, quem apropria a riqueza do trabalhador é os capitalistas. Embora tenha mercado acionário, tenha isso, mas o dinheiro gira e cai na mão dos capitalistas.
não é distribuído, tanto no caso dos Estados Unidos, da Europa ou da China, para os trabalhadores de fato. Por exemplo, na China, agora eu acabei de ler um artigo no Estado de São Paulo, de hoje, de um economista de Berkeley, dizendo que a China deve impulsionar o consumo, que não sei o que e tal. Essa é uma medida que deverá ser feita para impulsionar o consumo chinês, para ter mais exportações dos países para a China, para que tenha um equilíbrio do comércio. Mas só isso não resolve, nem para o lado capitalista e nem para o lado chinês. Por quê? Nos dois lados, do lado da China, por exemplo, a nomenclatura, os burocratas que dominam a máquina do Partido Comunista apropria da riqueza do trabalhador. Pelo lado capitalista, os capitalistas se apropriam da riqueza dos trabalhadores também. Ou seja, o Estado na China rouba, expolia o trabalhador, e no capitalismo, além do governo também expoliar o povo com corrupções e outras coisas, com impostos, como no Brasil, um imposto absurdo, também os capitalistas roubam a parcela da riqueza. Por isso que essa crise não é uma crise comum. É uma crise que tanto o capitalismo está percebendo que ele precisa ter medidas sociais para alterar a sua economia, como o socialismo chinês, que é o socialismo de mercado, como dizem, que na verdade não é bem de mercado, precisa ser alterado para que o povo tenha acesso à riqueza que ele mesmo cria. Isso eu explico direitinho no livro Sociocapitalismo. Para que ocorra isso tanto na China como nos países do Ocidente, Estados Unidos, Brasil, é preciso que os trabalhadores estejam unidos, os sindicatos, para lutar pelas causas trabalhistas. Marx tinha razão quando afirmou que toda riqueza provém do trabalho. E vem do trabalho. Não tem como criar riqueza sem trabalho. O homem cria riqueza pela inteligência e pelo trabalho. Só que, na real, alguns homens, uma minoria, apropria do trabalho. Isso foi sempre na história. Mas o mundo está percebendo, o mundo está mudando muito, tem internet, tem grandes invenções, que essa situação de expoliação, como Marx falava, não vai continuar para sempre. O socialismo caiu na União Soviética porque o Estado não atendeu essas demandas populares. Se ele não caísse, o povo soviético ia se revoltar e ia derrubar o governo. Gorbachev percebeu isso claramente e deu ao povo soviético a liberdade, a democracia. Só que a democracia, tanto no lado soviético quanto no lado ocidental, não é uma democracia perfeita. Ela está em evolução. E para onde ela caminha? Ela caminha para a democracia direta. E o que é democracia direta? A democracia direta é aquela democracia que o povo decide diretamente essas questões estratégicas, como eu defini no livro. O que seria uma questão estratégica? Por exemplo, o povo não deve delegar aos políticos que eles aumentem o próprio salário. O povo não deve delegar a políticos que eles legislem para as empresas em detrimento à necessidade do povo, aos interesses do povo. Por exemplo, na democracia indireta que vigora tanto na Rússia, no Brasil, nos Estados Unidos, na verdade o povo elege representantes que se voltam contra o povo. Eles legislam para as empresas. Em vez das empresas, então, trabalhar para o povo, elas trabalham para si só. O que acontece? Quando tem uma crise no socialismo, uma crise que sempre houve no socialismo, no capitalismo, o povo, o trabalhador, paga o pato. Ele tem o rendimento dele, o salário reduzido, dizem que precisa reduzir o salário para ter mais emprego, então o povo perde emprego, o povo tem seu salário reduzido, quando não tem também aumento de imposto, então o povo vai sendo espizinhado. Para quê? Para enriquecer mais ainda os capitalistas. Quando volta uma situação normal, estabiliza a economia, cria um pouco mais de emprego, mas sempre o trabalhador continua expoliado. Agora, por exemplo, eu vejo o dono da Fox, por exemplo, Robert Murdoch, pedir que tenha redução de imposto nos Estados Unidos, metendo o pau no Obama, falando coisas que só atendem a interesse capitalista dele. Ele é um predador da mídia.